chupa essa manga! Aqui estou eu, professor Jean, para fazer a revisão agora do primeiro ano do ensino médio noturno, Colégio Juvenal de Carvalho, meu filho. Então, se liga na revisão agora, direto dos estúdios, chupa essa manga, vamos começar esse negócio. E antes de mais nada, vamos recapitular aqui o nosso conteúdo, programar para você não chupar uma manga verde. Beleza? Essa música aí foi em homenagem ao famosíssimo Pedro Davi, o Pedro Davi, meu filho. Speed of Light, Iron Maiden. Uhul! É nóis, companheiro! Então vamos lá. Então, o nosso conteúdo programático é pré-história, antiguidade... Peraí. Pré-história é a matéria daquela parcialzinha que fizemos em dupla. Lembra? Vai cair aquela matéria também, então estuda pela prova. Uma observaçãozinha que o Janzinho disse, tá certo? Você não chupa uma manga verde. Se eu escolher uma questão de marcar, tá certo? Não necessariamente os itens estarão naquela mesma ordem. Se decorar, eu vou dar uma mangada podre, viu? Então você tem que saber direitinho a resposta. Então, e o que é inédito, Jean? O que é que vai cair inédito aqui na prova? Porque tu falou que vai cair pré-história, essa é matéria da prova passada, mas também teve outra também na matéria passada também, que foi Egito e Mesopotâmia, que fazem parte da Antiguidade Oriental. Esse material todinho foi daquela provinha pesquisada. Pré-história, Egito, Mesopotâmia. Os novos, fenícios, hebreus e persas. Aí é novo, meu filho. Aí é novo. E você sabe que a prova tem 20 questões, tá? Eu distribuí aí, ó. Ah, não posso esquecer. Você ouvindo agora, parecia um avião passando aí, mas era um carro. Aí passa carro, meu amigo. Moto, menino chorando, menino gritando. Satanás vai passar aqui, mas você presta atenção aqui no Janzinho. Adoro. Chupa, meu filho. Vamos lá, vamos começar essa revisão agora. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o material aqui de vocês. Ande, papai. Cadê? Ah, tá aqui. Então eu vou revisar só os novos, é simplesinho, tá certo? Aquela parte lá que tem lá hebreus, aquela parte lá tem os persas, aquela parte lá tem os fenícios. Então tem muita questãozinha aqui pra gente cobrar aqui, meu filho. Então não vacila não, viu? Então vamos lá. Ó, eu só vou revisar o que é novo. Egito, Mesopotâmia e pré-história nem pensar, estuda pela prova, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu começar aqui pelos novos. Pelos novos, meu amigo. Pelos novos. Ah, papai. Não, isso aqui não. Isso aqui já foi. Ah, mas tem uma coisa aqui importante aqui que eu quero destacar aqui. Que eu falei na minha última aula. Eu sei que é matéria já da parcial. Mas aí, isso aqui é só uma cerejazinha no bolo. Gente, preste atenção aqui numa coisa importante. A gente aprendeu, você aprendeu comigo, que dessas sociedades todas que nós estudamos, todas elas são politeístas. Adorava vários deuses. Vários deuses. E só um você sabe que é monoteísta, que são os hebreus. Deixa pra já, tá bom? Mas aí, ó, tem uma coisa que é importante que você tem que entender. Só que no Egito teve um faraó, que o nome dele era Amenófis IV. Amenófis IV. Na fase do novo império egípcio, ele fez uma reforma religiosa. E ele implantou o monoteísmo. Cuidado para não misturar de novo. Cuidado para não misturar. Porque o Jean falou na sala que a única sociedade que apresentou o monoteísmo inicialmente foi os hebreus. Só que aqui foi uma reforma. O nome é reforma. Então, qual era a forma? Poli. Qual foi a reforma? Monoteísta. Depois que o Amenófis IV morreu, que até depois que o bichinho morreu, aí foi restaurado de novo o politeísmo. Então não posso dizer que a sociedade egípcia era uma sociedade monoteísta. Ela foi monoteísta só no governo do Amenófis IV. Ele mudou até o nome dele. Akhenaton, o amado do sol. Akhenaton, Atom, sol. Beleza? Ele fez essa reforma e ele implantou o monoteísmo. É só para você não misturar. Tudo bem? Mas sobre a história dos hebreus, você não pode esquecer que a gente fala muita coisa. E a principal referência da história dos hebreus, tá certo? A principal referência histórica da história desse povo hebreu é a Bíblia. Meu amigo, não tem por onde correr. Lelo, nós entendemos a história desse povo. Tá certo? Antes mesmo da arqueologia, então, os historiadores usavam como fundamento sobre a historicidade desse povo a própria Bíblia.
E com o advento da arqueologia, a arqueologia depois foi investigar melhor, né, os próprios textos bíblicos e comprovaram como verdade. Tem até uma referência muito massa, um livro massa demais, se você tiver curiosidade de ler. É bem grossinho, né? E tem umas 500 páginas, assim, tá entendendo? É bem pequenininho. E a Bíblia tinha razão. O nome do autor é Werner Keller. Certo? Massa. Mas tudo bem. Eu fiz lá aquele fluxogramazinho, não foi? Na lousa. Colocando lá Abraão, sua esposazinha. Meu nome da esposa? Sara. E a amante? Agar. E a de Agar teve um filho, tá certo? Que foi Ismael. Que de Ismael surge o mundo árabe politeísta, só se torna monoteísta com Maomé, século 6. Mas aqui do casamento com Sara nasce Isaac, tá certo? Aí começa a sociedade do povo hebreu, né? Lembra? Abraão, o pai da fé dos judeus. Então, para os judeus, o seu pai na fé é o Abraão. Para o árabe, para o muçulmano, que é o convertido ao Islã, também. Só que eles têm como filho da promessa, porque são dois. Para o Islã é o Ismael. Para os judeus é o Isaac. Tranquilo? Então, gente, mas é interessante pensar aqui uma coisa aqui sobre esse povo. É sobre uns principais eventos, tá certo? Até da própria cultura. A gente passou agora pela Páscoa, né? O grande evento da Páscoa no nosso país, né? A famosa, conhecida como a Semana Santa. Então, mas a Páscoa, gente, como eu falei na sala de aula, ela é uma cultura do povo hebreu, tá certo? E ela está relacionada justamente a um evento famoso chamado Êxodo. Êxodo é saída rápida. E o Êxodo, ele inicialmente foi liderado pelo Moisés, por Moisés. Então, após a permanência do povo hebreu como escravo por 400 anos, tá certo? Então, e aí o que é que acontece? Deus chama Moisés para liderar o seu povo na saída rápida. Essa é a Páscoa, é uma festa que quem pratica o judaísmo tem que lembrar sempre que Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito. E houveram outras escravidões, tá certo? De outros povos também. O Êxodo se refere à escravidão do povo egípcio, tá certo? O povo hebreu sob o povo egípcio, tá bom? E aí, entre outras também que nós temos a famosa diáspora, tá certo? E a diáspora, ela foi promovida pelos romanos, tá certo? Os romanos, que é uma sociedade que a gente vai estudar depois, né, na segunda etapa, que é Grécia e Roma. Então, os romanos, tá certo? Foi que dispersou o povo hebreu, tá certo? Por volta do século II. E aí, final do século II. E aí, só que depois que o povo foi disperso, né, do seu território pelos romanos, né, que é a famosa diáspora judaica, esse povo depois começou a regressar de novo para sua terra. E lá constituíram o seu estado, que foi fundado em 1948, que no ano de 2018 agora completa 70 anos do nascimento do Estado de Israel, tá certo? Em nome de Jesus eu vou estar lá. Mas aí o que é que acontece? E aí quando eles começaram a voltar para casa novamente, eles se tornaram alvos de novo de perseguição. E foi pelos palestinos. Presta atenção, esses palestinos aí são os árabes. Lembra? No século II eles foram dispersos. E aí depois eles começaram a regressar de novo para sua terra. E aí quando começaram a regressar para sua terra, começaram a ter conflitos com o povo que passou a habitar a terra. Os palestinos, que são os árabes. E professa aqui religião, o islamismo. Tá bom? Outra coisa importante que a gente pode falar também sobre os hebreus é o que? Olha, é a sociedade monoteísta. Tá certo? Os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. Olha só, no primeiro milênio antes de Cristo. E a respeito desse povo, gente, então tem uma grande importância. Você está vendo aqui minha estrelinha aqui, a minha estrelinha de Davi, né? Então, a grande importância do estudo do povo hebreu, gente,
ela se justifica pelo monoteísmo. Lembra? Todos os povos adoravam a vários deuses. Os hebreus passaram a adorar um único Deus, a partir da linhagem de Abraão. Abraão, a partir do seu filho Isaac, depois Jacó, até chegar nas sociedades atuais. Então a grande importância do povo hebreu, ela se justifica pelo monoteísmo. E não é qualquer monoteísmo, não é qualquer adoração a um único Deus. É um Deus, tá certo? É um monoteísmo ético, tá certo? E ela se desenvolve entre eles mesmo, tá certo? E claro, a partir desse monoteísmo ético, surgem outras religiões, e na sequência nós aprendemos na aula, que é o cristianismo e depois o islamismo, tá certo? Então, Deuteronômio 6,4, lá tem toda a justificativa desse monoteísmo, que chama Shema Israel, tá certo? Shema Israel, ouve, ó Israel, tá certo? Depois você pode conferir lá, Deuteronômio 6,4, tá certo? Faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá certo? Ó, Deuteronômio 6,4, tá certo? Outra coisa importante também que a gente pode falar, deixa eu ver... Ah, papai, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho outra coisa para falar do povo hebreu. Deixa eu ver. Não. Agora vamos para os persas. Os persas hoje, a região dos persas, gente, é hoje o atual Irã. Há uma grande confusão quando se fala dos persas, porque hoje é o atual Irã, eles são os persas. Então confundem com os árabes. A semelhança que há, eles não são o mesmo povo. A semelhança que há é que eles professam a mesma religião, que é o Islã. A maioria professa a mesma religião, que é o islamismo. Mas aqui algumas coisas importantes a gente pode falar. Como por exemplo, gente, a gente pode falar do Dário I, né? Aquele que dividiu aquele vasto império em províncias, que são uma espécie de cidades administrativas chamadas de satrapias. Lembrou? Satrapias. E cada satrapia dessa, ela era governada por um sátrapa. E todas essas satrapias, que eram 20, elas eram vigiadas pelos famosos olhos e ouvidos do rei. De novo, olhos e ouvidos do rei. Certo? Você não pode vacilar no negócio desse aí não, meu amigo. Tá certo? Não pode vacilar nem a pau, porque é um negócio muito fácil, um negócio desse daí. Tá bem? Deixa eu ver aqui outra coisa importante, deixa eu ver que eu posso destacar aqui. A gente vai falar ainda do nosso assunto. Por exemplo, fenícios, que é o atual Líbano. Né? Os fenícios a gente pode destacar aqui duas coisas importantes. Eles eram essencialmente mercadores, tá certo? Exportavam o pescado, que é peixe, vinhos, ouro, prata, armas, praticavam a pirataria também. E eles desenvolviam um intenso comércio de escravos no Mediterrâneo. Então, meu amigo, aos fenícios, dessas características todas que eu acabei de citar para você, eles desenvolveram com uma grande atividade, no meu comentário que eu acabei de dizer, o que é? O comércio marítimo. Não tem por onde correr o comércio marítimo. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa aqui, mas eles deixaram uma grande contribuição para a civilização ocidental, chegou até nós e se destaca pelo desenvolvimento do famoso alfabeto fonético. Gente, não é qualquer alfabeto, é o alfabeto fonético, com fonemas, com sons, tá certo? Símbolos com som, símbolozinho A, e dá um fonema, A, B, C, tá certo? C, né? Assim, Jean, pelo amor de Deus. A, B, não sei se tá saindo assim certo, né? C, o símbolo e o som, o fonema C, entendeu? O alfabeto fonético. E claro, as suas famosas técnicas de navegação. Alguns dizem que eles foram os maiores navegadores da Antiguidade Oriental e não os egípcios, ou vice-versa. Então tem uma briga historiográfica aí do Satanás que não importa pra gente. Tá bom? Então, mas aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui pra me falar aqui de importante, né? Que a outra parte você já sabe, você não pode deixar de rever, que é sobre os egípcios. Não pode vacilar, pelo amor de Deus, né? Estuda lá aquela prova anterior. Gente,
no mais é isso, não tem mais o que destacar. A nossa prova é bem curtinha, tá certo que o nosso assunto tá bem curto, porque eu vou incluir aqui a matéria daquela prova parcialzinha lá que foi pesquisada. Então, gente, no mais eu vou me despedir de vocês, dar uma assistida na revisão. Ah, deixa eu dar uma dica. Dá uma lida no seu materialzinho lá, ó. Tá certo? Tá vendo aqui? Dá uma lida lá, ó. Tá lá os hebreus, tá lá os persas, e está lá os fenícios, e atrás, né, o Egito. Dá uma lida de novo. Faz valer isso aí também. Tá certo? O Egito, a Mesopotâmia, tá vendo aí? Então dá uma lidazinha que aí vai ficar legal, vai ficar show. Vamos me despedindo aqui de vocês e no mais, chupa essa manga, meu filho! Uhul! Acreditar num sonho é viver e educar. A vida abre as portas para um mundo bem melhor. Aprender todos os dias com amor e alegria, com fé e harmonia, abraçamos o futuro, crescendo e ensinando.